Bom dia, irmãos. Vamos lá para a nossa aula. Tem um errinho no final, eu vou corrigir quando a gente chegar lá. Na última linha, eu redigi errado. Eu queria escrever uma coisa, escrevi, apaguei, escrevi outra, acabou ficando ao contrário do que eu queria dizer. Mas quando chegar lá, eu explico. Muito bem, vamos lá. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, abençoe-nos, ó Pai, nessa manhã, nessa aula, que possamos, ó Deus, crescer no entendimento da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, hoje nós vamos falar de um tema aí bem difícil, mas muito interessante, que é sobre as novas perspectivas sobre Paulo. É muito importante a gente tratar desse assunto, porque os estudos paulinos mudaram muito nos últimos anos, ok? Então, pelo menos nos últimos 50 anos, mais de 50 anos, houve uma mudança profunda nos estudos paulinos. E tem um grande problema nisso, que é o fato de que as pessoas não conhecem o que é dito por esses autores. E aí começam heresia, é falso ensino, é desvio doutrinário. E na verdade não é nada disso, né? É uma correção de algumas perspectivas, não anula o que veio antes, mas acrescenta e corrige algumas questões de como a teologia do apóstolo Paulo era vista, principalmente a partir da reforma, tá bom? Então, vamos falar aí sobre essas novas perspectivas, tá? Primeiro, a gente vai começar pela perspectiva protestante tradicional. E assim, hoje vai ter muita história da teologia aqui, então você fique bem atento. Já falei, se precisar, toma um café ali, né? Pega a folhinha para acompanhar, tá aí atrás de você, né, Rondi? Pega a folhinha para acompanhar, tá? Que vai ajudar a organizar um pouquinho a mente aí, tá bom? Vai ser pesado, mas a gente depois vai também tem oportunidade de explicar um pouco mais aí, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a perspectiva protestante tradicional, que é mais ou menos como os protestantes sempre olharam para a teologia paulina a partir de Lutero. Então vamos lembrar um pouquinho da história do protestantismo, né? Lá no século XVI, lembrando que o século XVI começa em 1501 e acaba em 1600, lá no século XVI, a partir de 1517, Lutero inicia um processo de rompimento com a Igreja Católica. E o que motiva isso, e é exatamente o que motiva suas 95 teses lá em 1517, foi a venda de indulgências. Então havia uma prática naquele momento, dentro do catolicismo, de conceder indulgências, ou seja, perdão para os pecados, mediante o pagamento, certo? Só para ser honesto aqui, até hoje a Igreja Católica tem a doutrina da indulgência, ou seja, acredita que a Igreja tem o poder e a prerrogativa de perdoar pecados. O que a Igreja já aboliu e combateu foi a venda de indulgências, que os católicos dirão que nunca foi uma doutrina oficial da Igreja, era uma prática mal feita, mas bem tolerada ou até incentivada, né? Mas essa parte eles não vão falar, mas tudo bem. Mas durante a Idade Média era bem incentivada e a partir pelo menos ali do Concílio de Clermont, quando eles começaram a juntar, eu já estou complicando mais do que devia, juntar dinheiro para financiar as cruzadas, né? Dali para frente a venda de indulgência foi bem incentivada, ainda que nunca foi oficial, tá? Mas foi incentivada por todo mundo, até pelo Papa. Bom, Urbano II incentivava isso, tá? Então, mas beleza, voltando aqui. Lutero começou a olhar, porque chegou lá em Wittenberg um emissário lá do Papa, vendendo indulgência, juntando dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, que está lá hoje no Vaticano, na época chamado só de Roma, né? Hoje no Vaticano. E aí, Lutero olha aquilo, fica revoltado, e lendo a Bíblia, ele se depara com o texto que diz
Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. E a partir daí ele vai desenvolvendo a doutrina da justificação pela fé, que não é uma doutrina nova, que já existia, que Paulo mesmo trazia nas suas cartas, já existia, mas que Lutero vai identificar como sendo o centro da teologia paulina e o centro do Novo Testamento, certo? Então, o que Lutero vai fazer? Como ele tem um conflito com o catolicismo, ele vai tomar a justificação pela fé como o centro do Novo Testamento. E aí ele vai olhar para Romanos e vai enxergar a justificação pela fé como sendo a construção, ou melhor, a doutrina que vai articular toda a carta de Paulo aos Romanos. E faz sentido isso? Faz. Não vamos dizer que não faz. Faz sentido. Desde o início da carta, Paulo está preocupado com esses aspectos de justiça. Meu professor do Novo Testamento, ele começou quando eu só fiz essa aula com ele uma vez, né? Porque eu não repeti essa matéria. Não, brincadeira. Mas ele começou a aula de Romanos falando assim, sobre o que fala Romanos? Qual é o tema de Romanos? A classe inteira, justificação pela fé. E ele disse, não, o tema de Romanos é a justiça. E aí ele começa a desenrolar. Essa era a perspectiva dele. Outros têm outras perspectivas. Mas essa ideia de justificação pela fé como sendo o centro de Romanos é a ideia abrangente dentro do protestantismo. E por causa disso, faz sentido. Paulo, desde o início, está falando de justiça. A justiça que desde o início é pela fé, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego. Ele está falando de salvação, então faz sentido olhar desse jeito. Ele vai falar que nós somos justificados por Cristo, que nós temos paz com Deus. Ele vai trazer todas essas palavras, então faz sentido. Ok? Muito bem. E aí, o problema não está em Lutero olhar para Romanos e dizer, aqui Paulo está falando de justificação pela fé, ele está falando. O problema está em outra coisa. Alguns problemas. Primeiro, o que ele quer dizer com justificação? Que para Lutero significa absolutamente um aspecto jurídico, vamos dizer assim, tá? Talvez eu estou exagerando um pouquinho Lutero, mas é uma ideia bastante jurídica que é dar status de justo para um injusto. Então, o injusto, o cara está devendo na justiça e ele passa a ter o status de justo. Não é uma absolvição, porque a absolvição é aquela que não encontra culpa. Foi julgado e ele não é culpado. Não, a justificação ele é culpado, mas ele será tratado como justo. Tá? É muito mais próximo do perdão. Tudo bem? É muito mais um perdão do que uma absolvição. Então, Lutero vai dizer, ele vai entender justificação dessa maneira. E o outro problema, e esse é o maior problema, é como Lutero olhou para os interlocutores de Paulo, ou seja, de quem e com quem Paulo estava conversando. Quem aqui já ouviu que Paulo estava combatendo os judaizantes? Levanta a mão aqui. Quem já ouviu? Não é? Os judaizantes, não é? Essa que é a fala. A certo ponto ele estava, mas tem problemas nisso, tá? Porque qual que é a ideia? Lutero vai olhar para a carta de Paulo aos Romanos e para o Novo Testamento e vai dizer assim, o judeu olhava para a lei como sendo aquela que garantiria o seu status de justo. Então, eu sou justo porque cumpro a lei. E aí a lei serve para dizer que ninguém é justo. Então, Lutero está dizendo, todos pecaram, carecem da glória de Deus, todos vocês são pecadores, inclusive você, judeu. Então, a lei não existe para você ser justo, porque é impossível cumpri-la, a lei só existe para te mostrar que você é pecador e precisa de uma salvação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, a lei destacou o pecado, mas a graça foi além do pecado todo. Essa é a ideia. Então, para o argumento, e aí Lutero vai dizer, a mesma coisa é o que os católicos estão fazendo agora no século XVI. Para você ser justo, você precisa de obras, no caso, um pagamento. Então, o que Lutero fez? Ele olhou para o judaísmo do primeiro século, mas levou no seu olhar o catolicismo do século XVI. E transformou o judeu do primeiro século num católico do século XVI. Segundo Lutero, os judeus do primeiro século acreditavam que seriam salvos por cumprir a lei.
E Paulo dizia que não era por cumprir a lei, era crer em Jesus. E ele dizia, os católicos hoje acreditam que são salvos por cumprir as obras do catolicismo, o batismo, os sacramentos, a indulgência, o pagamento pela indulgência, e não por crer em Jesus. Lutero fez essa conexão. E com isso desafiou a autoridade papal e aí todo o resto. Beleza? Tudo bem? Essa era a visão protestante tradicional. E ela funcionaria e sustentaria, a não ser que ficasse comprovado que o judaísmo do primeiro século não acreditava em salvação pelas obras. E é isso que aconteceu no século XX. Um teólogo chamado E.P. Sanders, estudando documentos que, vamos dar aqui uma boa, desculpa para Lutero, vamos considerar que vários desses documentos não estavam disponíveis para Lutero, não existiam na época dele, então ele fez o melhor que ele pôde. Mas novas descobertas mostraram que o judaísmo do primeiro século não era exatamente um judaísmo de obras, mas era uma religião de graça. E aí, a questão luterana entra num problema muito sério. Porque se o judeu não acreditava que era salvo pelo cumprimento das obras, o que Paulo está falando? Com quem que ele está discutindo? Entendeu? Qual que era a questão de Paulo? Tudo bem, gente, até aqui? Tá pesado, não tá? Eu falei que ia ser pesado, falei para vocês tomarem café. Então a visão protestante tradicional dizia, o judeu acreditava que ia ser salvo se fizesse todas as obras da lei. Então Paulo chega para o judeu e fala, não é assim, é só crendo em Jesus. Aí o Sanders vai estudar os documentos e fala, peraí, mas os judeus não acreditavam nisso. Eles não acreditavam que eles iam ser salvos pelas obras da lei. Eles acreditavam que eles eram salvos pela eleição, que Deus os escolheu. Deus elegeu o judeu. Então eles não acreditavam que quando eles faziam a circuncisão, eles deixavam de ser condenados e passavam a ser salvos. Eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam que eles tinham sido escolhidos por Deus antes de qualquer coisa, inclusive escolhidos para a circuncisão, escolhidos para ser circuncidados. Mas foi escolhido antes. Então temos um problema aqui. O Sanders vai chegar arrebentando, né? Mas ele vai criar um conceito. Porque ele não simplesmente fala, Lutero está errado, a perspectiva protestante tradicional está errada, Paulo não fala nada disso, bola para frente, não faz sentido. Não, ele vai dar uma proposta do que é que Paulo está falando. Na verdade, ele não vai dar uma proposta do que é que Paulo está falando, ele vai dar uma proposta sobre o que era o judaísmo do primeiro século. E por isso o livro dele, revolucionário, era esse, Paulo e o judaísmo palestino. Que não existe em português, tá bom? Por isso que eu botei o título em inglês aqui. Não existe esse livro em português. Tem um outro livro do Sanders em português que tem um título muito parecido, mas não é esse. Estou tentando lembrar o nome. Eu tenho esse livro em casa, eu esqueci o nome agora. Mas é uma coletânea de artigos do Sanders. Esse aqui não tem em português e eu acho que nunca vai ser traduzido, gente, porque depois o pessoal já fez várias outras coisas. Fala. Uma boa parte no campo. Aham. Ah, é? Mas eles não disponibilizaram, só para vocês. Eu vou mandar mensagem para o Matheus, vou pedir para ele mandar para mim. Foi o Pedro. O Rafa. O Rafa. Mas eu mando mensagem para o Rafa também. Mas eu nem sei se vale a pena ler ele hoje, porque tem vários outros que já consertaram várias coisas dele que são até mais importantes. Então, é mais por curiosidade. Mas o que o Sanders vai falar? Ele vai falar assim, tá, então por que tinha que cumprir a lei? Se não era para ser salvo, por que o judeu queria cumprir a lei? Porque ele queria, não queria? E aí o Sanders vai dizer que o judaísmo vivia uma questão chamada de nomismo pactual. Estou falando, tá pesado. Está escrito aí, tá? Mas o que é o nomismo pactual? Nomismo vem de nomos, regra. Pactual é de pacto mesmo, né? Ou em alguns lugares você vai ler nomismo da aliança, que nem aquele livro das perspectivas, né, do Scott McKnight, ele chama de nomismo da aliança. Porque, apesar de em inglês ele ter sempre o mesmo nome,
as pessoas traduzem a palavra como é que é? Aliança? Covenant, né? Covenantal, eles traduzem cada um de um jeito, né? Então, mas é o nomismo pactual, o nomismo da aliança, o nomismo do pacto, tá? As traduções vão estar diferentes. O que é isso, o nomismo pactual? Ele vai dizer o seguinte: por causa do pacto, por causa da aliança, porque Deus nos elegeu, nós expressamos e nos mantemos nessa aliança cumprindo a lei. Não os cristãos, os judeus, certo? Então, o Sanders vai falar que os judeus pensavam o seguinte: Deus nos escolheu, graça total de Deus. Judaísmo, religião da graça. Deus nos escolheu. Nós não fizemos nada. Antes que Esaú e Jacó fizessem qualquer coisa de bem ou mal, Deus disse: amarei Jacó e detestarei Esaú. Ele escolheu. E aí, como parte de viver essa aliança, eu cumpro a lei. Alguns até aceitam que é como parte de me manter na aliança, mas isso até é meio debatido assim, tá? Porque acrescenta também alguma questão de obra aí, né? Mas é como parte de viver a aliança mesmo. Eu me mantenho na lei, eu continuo andando na lei. Então o Sanders vai dizer, os judeus pensavam dessa maneira. Eles não pensavam que por cumprir a lei eles seriam salvos. Eles pensavam que nós somos escolhidos por Deus, nós somos o povo de Deus. Portanto, vivamos do jeito que Deus quer. Tudo bem? Beleza? Então o Sanders vai falar que o judaísmo era desse jeito. O que não explica ainda muito o que Paulo estava querendo dizer. Não explica muito, só explica como era o judaísmo. Mas o que Paulo quer dizer então? Quando ele vai falar, somos justificados pela fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie, do que ele está falando? Certo? Então, o James Dunn, que é um sucessor do Sanders, ele vai acrescentar algumas questões aí. Ele vai continuar essa ideia. E é o James Dunn que vai cunhar esse termo nova perspectiva sobre Paulo, ou nova perspectiva de Paulo. Tá? Num artigo que ele escreve chamado Nova Perspectiva sobre Paulo, que hoje está num livro que tem em português chamado Nova Perspectiva sobre Paulo. Então tem um livrão desse tamanho, mas são vários artigos dele. Ele tem um outro livro que aí é mais, que não é fragmentado, que é o Teologia do Apóstolo Paulo. Aí é a obra dele mesmo sobre Paulo. Mas tem esse livro que tem esse artigo seminal dele, que é o artigo que apresenta, que reúne as visões, que não começam com Sanders, tá? A gente pega o Sanders como um revolucionário, mas ele vai juntando coisas de vários caras antes dele, tá bom? Não começa com ele, mas ele traz, e aí o Dan vai completar. E o que o Dan diz? Ele diz o seguinte, que nesse nomismo pactual, os judeus acabavam se apegando aos traços distintivos da lei em relação aos gentios. Entendeu? Então, que essa forma de viver cria dentro do judaísmo um sentimento de separação em relação aos gentios. E que quando Paulo está escrevendo, ele não está dizendo que não é para cumprir a lei, ou que os judeus acreditam que são salvos pela lei, mas a gente é salvo por Jesus. Paulo está dizendo assim, não é cumprindo a lei que te faz judeu em separação dos gentios, que você faz parte do povo de Deus. Você é parte do povo de Deus como todo mundo que é parte do povo de Deus. Todo mundo que é parte do povo de Deus é parte do povo de Deus como? Pela graça de Deus, sendo judeu ou sendo gentil. Entendeu? Então, os judeus cristãos que fazem parte da igreja, mas são judeus, para de exigir dos gentios que eles cumpram as obras da lei que são distintivas. Porque isso é para os judeus, não é para os gentios. Isso faz sentido também, em alguns pontos. Primeiro, Paulo vai combater a circuncisão, mas ele vai em vários momentos voltar-se ao Antigo Testamento para falar como aspectos da lei são importantes, né? Como a lei é cumprida. Quando, por exemplo, ele vai falar sobre família, Efésios capítulo 5, ele vai, aí já é no 6, na verdade, quando ele vai falar sobre família, Efésios capítulo 6, ele fala, filhos, obedecei aos vossos pais, e ele diz, honrai o pai e a mãe, para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Ele coloca
o mandamento dos 10 mandamentos, para orientar os filhos a honrarem seus pais. Mas ele vai falar sobre a circuncisão, e ele vai falar em Gálatas, por exemplo, que a circuncisão vem para Abraão, mas ela está contida, ela vem para Moisés, mas ela está contida numa lei maior que a de Abraão, uma promessa de Deus maior de que todos os povos da terra seriam benditos nele. Então que a lei posterior não anula a anterior, que a lei menor não anula a maior mais abrangente, que a promessa mais abrangente, ela tem prevalência sobre a promessa mais restritiva. Então ele coloca a lei ali e diz, mas olha, isso aqui está dentro do povo mais restrito, que é o povo judeu, a circuncisão. Mas quando vai falar de honrar pai e a mãe, ele amplia. Então a ideia que vai surgir é, obras da lei não é exatamente tudo o que a lei manda. Obras da lei, e as obras que Paulo fala, são aquelas obras que faziam distinção entre judeus e gentios, chamados por alguns de aspectos exteriores da lei. Por exemplo, guarda do sábado, ou circuncisão, ou regras dietéticas. O James Dunn vai falar isso. Tudo bem? Beleza? Essa que é a ideia que ele vai colocar, com base em alguns textos de Paulo do Novo Testamento. Eu citei alguns aqui, mas tem vários outros. A argumentação dele é mais ampla que isso, tá? Então, qual que era o propósito da teologia de Paulo, então? Formar uma comunidade multiétnica de pessoas unidas por Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Entendeu? Então, a ideia da pregação de Paulo sobre justificação, e aí ele refaz o que significa justificação. Para ele, justificação não significa ir para o céu, e nem mesmo ser perdoado dos seus pecados. Justificação significa fazer parte do povo de Deus. Como eu faço parte do povo de Deus? Sendo escolhido por Deus. Como eu sou escolhido por Deus? Ou qual é o sinal de que eu sou escolhido por Deus? A fé em Jesus Cristo. O que eu faço com essa fé? Eu vivo a vida de Cristo, inclusive em comunidade. Então, o grande ponto de Paulo não era exatamente como você vai para o céu, mas era resolver os problemas de brigas entre eles. Como o Vitor Fontana fala, e eu acho maravilhoso isso, ele começa a falar de nova perspectiva desse ponto. Ele diz assim, a grande pergunta da nova perspectiva é se Paulo era um soteriólogo, ou seja, se ele era um teólogo da salvação, ou se ele era um teólogo mais abrangente. Se o centro da teologia de Paulo é a salvação, é uma soteriologia, ou é muito mais que isso? Entendeu? Aí vamos voltar para Romanos. Qual que é a ideia que Paulo está desenvolvendo lá? Lembra quando você estava lá estudando as 4 leis espirituais, quando você estava lá estudando o Evangelho em Romanos, como evangelizar? Você foi lá em Romanos capítulo 3 e fala assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí você chega assim para uma pessoa que não crê em Jesus e fala, tá vendo? Todos são pecadores, inclusive eu e você. Aí depois você vai lá para frente no capítulo 6 e fala, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, né? Então, olha, tá vendo? Ele oferece a salvação, a gente é salvo por ele e tal. Aí você transforma essa ideia de Paulo, todos pecaram, numa ideia de cada um pecou. Todos pecaram significa que cada um pecou? Sim, mas não é essa a ênfase que Paulo quer usar ali. Se você olha todo aquele trecho de Romanos, os 3 primeiros capítulos, você percebe que Paulo está tentando dizer, todos pecaram, judeus, gentios, imorais, morais, todos pecaram. A ideia de Paulo era combater, e isso fica muito claro quando você lê esses capítulos juntos, tá? Não é uma visão individual como ir para o céu, por que o judeu não deve desprezar o gentil e por que o gentil não deve desprezar o judeu? Porque ele está falando para uma igreja em Roma que tinha esse problema de divisão. Como as igrejas na Galácia tinham, como a igreja de Éfeso tinha, várias dessas igrejas tinham. Como as igrejas em Creta tinham, ele não escreve para Tito falando, olha, alguns como os da circuncisão, né? Então, para o James Dunn, Paulo está dizendo que essa comunidade tem que colocar sua fé em Jesus e parar de confiar nessa distinção.
Então, o grande problema aí sim, o que seriam os judaizantes? Não é aqueles que dizem você deve cumprir a lei para ser salvo. Não, porque os judeus nunca disseram isso. Os judaizantes é aquele que diz, você é cristão, então você deve virar judeu. Para ser parte do povo de Deus, porque o povo de Deus é o judeu. E aí Paulo estaria argumentando, o povo de Deus não é o judeu, o povo de Deus é o circuncidado no coração, porque Abraão é pai dos que creem, os circuncidados e os incircuncisos. Então o povo de Deus não é o judeu, o povo de Deus é todo aquele que está em Jesus. Por isso também ele vai dizer em Romanos que nem todo Israel é Israel. Beleza, gente? Pesado, né? Tranquilo? Vamos esperar um pouquinho aí. Diz para mim, qual que é a questão, meus queridos? Tá tudo bem? Alguma dúvida? Se alguém disser, eu não entendi nada, eu não vou te julgar. Eu tento explicar tudo de novo. Tudo bem? Professor, uma questão de Paulo, quando ele vai trazer de volta as viagens missionárias. Ele volta de novo para a igreja. Aí o que está junto com ele lá, eu não lembro o nome. Timóteo. Ele não é circuncidado? Eu vou chegar lá. Esse texto ele é importantíssimo para as perspectivas posteriores aqui, inclusive Paulo dentro do judaísmo. Esse texto é importantíssimo. A gente vai lá em Atos capítulo 21. Eu vou chegar lá. Fala, Gui. Só uma coisa que eu entendi o que está na folha. É algo que eu entendi mesmo. Ele fala aqui no James Dunn, ele fala diferentes Sanders que não tinham problema em afirmar uma inconsistência do pensamento do apóstolo Paulo. Mas aqui ele está acreditando diretamente o apóstolo Paulo? O Sanders sim. Não diretamente o apóstolo Paulo, não. O Sanders estaria... As dúvidas eles são textuais, são sobre que textos a gente atribui a Paulo ou não. Entendeu? Então, pro Sanders, assim, Paulo está falando isso e o judaísmo não era desse jeito? Beleza. Se Paulo está errado, tudo bem, né? O Dan menos. O Dan não iria por isso. O Dan tenta dizer, não é exatamente isso. Aí ele completa, entendeu? O que acontece? A partir do Sanders, e por isso que a gente tem que falar do Sanders. Eu não estou mandando vocês seguirem o Sanders não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu estou falando que a partir dele, ninguém mais conseguiu tratar Paulo do jeito que Lutero tratava. Não tem como. Porque as evidências que ele mostra, elas são claras. Todo mundo acredita nelas. Não tem como dizer que não são. Você pode discordar das conclusões a que ele chega. E aí tem forma de discordar disso e eu vou chegar lá também. Tá? Pode discordar das conclusões. Mas não dá para dizer que o que ele acrescenta no pensamento sobre o judaísmo do primeiro século não é útil e não é verdadeiro. É verdadeiro. Alguns vão dizer que é incompleto, mas não que é mentira. Entendeu? Então, ele chega num grande problema e fala, esse é um problema. O Sanders fala, tá, como é que a gente resolve esse problema? Aí ele vai resolver, entendeu? Um pouco disso que o pastor falou na perspectiva do judaísmo. E nós vamos chegar lá ainda, não adianta não. Tem bastante judeus falando sobre isso. E eu já ouvi muito falar, judeus falando sobre salvação de graça. Então, tipo assim, sim, é estranho pensar que o apóstolo Paulo, ele não tinha esse pensamento também. Tem um problema nisso. E às vezes a gente cai nesse erro, tá? Às vezes a gente cai no erro de pegar o judaísmo de hoje e acreditar que o judaísmo de hoje é uma espécie de... Não, além de não ser idêntico, real, você tem razão, mas o grande problema às vezes é que a gente acha que o judaísmo de hoje ele é uma espécie de pré-cristianismo. E isso tem um pouco culpa também dos pais da igreja, de Paulo, tem uma série de culpados nessa história. Mas a gente tem essa visão de que o judaísmo de hoje é um pré-cristianismo. Não é só que ele não era o que era o judaísmo do primeiro século, mas a gente acha que o judaísmo pré-cristão continuou invariado até hoje. E se eu quero saber o que os judeus do primeiro século pensavam, vamos ver o que os rabinos hoje falam. Isso não faz sentido. E aí o que acontece? Essa distinção, pessoas pegavam e falavam, não, mas o judaísmo de hoje é outra coisa, depois da queda do templo, é outra história. O Sanders e depois o Dan, eles vão aproximar um pouco essas perspectivas, em termos da visão de graça. Ele vai dizer, não, essa parte já tinha lá anteriormente, já acreditavam na graça.
E aí, se você quiser voltar mais, você vai encontrar até as perspectivas da lei como parte da graça também. A verdade é que a visão que Lutero tem sobre Paulo em Romanos, dizendo que basicamente a lei é só uma acusadora, a lei é boa e eu sou ruim, eles vão dizer, olha, mas não é exatamente assim que os judeus na Bíblia viam a lei. Não é exatamente assim. Se você quiser ir para o Antigo Testamento, não é como o Antigo Testamento via a lei. Você viu alguém reclamando da lei? Alguém dizendo, não, a lei é muito pesada, muito difícil. Não, eles tomam a lei como um privilégio, como uma graça de Deus, como uma revelação que Deus dá. É um privilégio ser o povo que tem a lei. E Paulo tem a mesma perspectiva, porque ele fala em Romanos que não julgue que a gente não tem vantagem. A gente tem vantagem, nós temos a lei e os profetas. Entendeu? Então, é possível ainda manter a visão tradicional, mas não ignorando o que o Sanders disse, não tem como ignorar. Eu já vou dizer como que tem caminhos para seguir isso. Acho que tem más interpretações nesses casos, sabe? Acho que tanto desses caras que nós, o James Dunn parece que deve ser liberal nesse sentido. Calma, a gente vai... Você está preocupado com... Não precisa se preocupar com isso aí, né? O Wright, você vai falar depois, acho que vai ter muita coisa, né? Que acho que é o último. Mas, não precisa se preocupar com isso agora, porque a questão não é sobre as visões dele. Aqui, a questão não é sobre as visões dele, por exemplo, sobre autorias das cartas paulinas. Isso para a gente não importa aqui agora, porque a contribuição mais sobre o contexto é mais importante do que a contribuição dele sobre o texto, que também é importante, mas ela é totalmente derivada das visões sobre o contexto, entendeu? Então, Lutero fez um bom trabalho de interpretação. O que faltava a ele era o contexto. Quando o novo contexto é apresentado, as visões dele tiveram que ser revistas. Entendeu? Então a grande contribuição desses caras está no campo do contexto, do texto menos. Tá? Tudo bem? Então é menos importante assim a gente se preocupar com essa questão, se eles são... De fato, o Dunn e o Sanders são mais críticos, né? O Wright é mais conservador, né? Mas na questão do que eles oferecem para a visão sobre Paulo, não é tão relevante isso. Por enquanto. Se você for estudar outras coisas, aí vai se tornar relevante, mas dentro desses temas que a gente está abordando, não. Tá? Bom, tudo bem, gente? Beleza? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Não? Tem? Você está com a carinha de quem tem uma pergunta, Henrique. Vou, tá ali, na reação da visão tradicional. Você está com a folhinha? Tá. Eu vou falar, vou chegar lá. Mas antes de eu falar disso, e antes de eu falar do Wright, eu vou voltar num assunto aqui. Aí alguém poderia perguntar, por que então essa visão se manteve? A gente com a Bíblia o tempo todo, por que a gente continuou insistindo nisso? É impossível que uma coisa que Lutero criou lá atrás se manteve por tantos séculos e ninguém questionou, e de repente no século XX aparece alguém e fala, está errado. E aí tem uma questão de contexto histórico importantíssimo. A partir da Antiguidade Tardia, a partir do momento em que Roma se tornou cristã oficialmente, tá? Na verdade antes disso, mas assim, a partir daí, cresce na Europa, ou seja, da Antiguidade até o século XX, cresceu na Europa um fenômeno chamado antissemitismo. O que é o antissemitismo? É o ódio ao judeu, ainda que os judeus não sejam o único povo semita, mas é o termo que acabaram usando, né? Antissemitismo. O ódio ao judeu, ele é uma doença cristã. De todos os tipos de maluquice que já criaram no mundo, ideologias doidas, poucas a gente pode entender o cristianismo como sendo o autor delas. Do antissemitismo tá? O antissemitismo é uma doença cristã. Por quê? Porque desde os pais da igreja, lá na Antiguidade Tardia, no final, depois do período apostólico, começa a crescer uma visão dos judeus como aqueles que se afastaram de Cristo, negaram a revelação de Deus em Cristo e mataram o Senhor. E é nessa oposição no judeu como um contrário ao cristianismo
que vai se desenvolvendo uma boa parte da teologia cristã ocidental. Quando vem a visão e Lutero está inserido nessa visão, Lutero está inserido nisso, ainda que a princípio ele não tenha uma visão, na verdade ele é muito mais filosemita do que antissemita no início dos seus trabalhos, no final ele já está bem antissemita, no final da sua carreira teológica. E faz todo sentido para um pensamento antissemita, você dizer assim, os judeus são gente que não entendem a graça, não entendem o perdão. Dentro do pensamento antissemita faz todo sentido. Eles impõem a lei, eles exploram, enquanto nós estamos trazendo a libertação, a graça, a salvação. Então, grande parte dessa visão do judaísmo do primeiro século como sendo essa ferramenta de escravidão é sustentado nos outros séculos por causa do antissemitismo. Agora você entende porque é no século XX que isso é revisto. Porque no século XX existe um fenômeno chamado nazismo. E aí quando o nazismo explode, todo mundo fica horrorizado, e quando a Segunda Guerra Mundial acontece e todo mundo fica horrorizado, todo mundo começa a rever tudo o que pensava, e vão falar, cara, olha onde o antissemitismo nos levou para Hitler. E aí vai se rever todas as posições teológicas que falavam sobre o judaísmo. E aí vão falar, peraí, por que a gente esse tempo todo olhou para Paulo, que era judeu, e pensava que ele fez a carreira inteira dele contra os judeus, se ele era judeu? Então é por isso que no século XX abre-se a oportunidade, não é só a descoberta dos novos documentos, isso também, mas essa descoberta se deu no século XIX, tá? Começo do século XX e outros, já tinha um bom tempo, e isso somou-se com a necessidade de se rever o antissemitismo dentro da teologia, e aí perceber que a gente estava cometendo uma série de erros na interpretação bíblica. Tudo bem? Fala, Fer. Eu ia falar dessa importância de ter achado esse documento justamente nessa fase. Foi tão providencial, né? Deles já terem sido encontrados, pelo menos, né? Exatamente, isso mesmo. Calvino não era, tipo assim, antissemita. Os puritanos oravam pelos judeus. Cara, eu vou te falar uma coisa. Até certo ponto, todo mundo na Europa era antissemita, menos os judeus. Por quê? Não é só uma questão de benevolência, certo? Então você pega durante a Idade Média, você vai ver, por exemplo, Francisco de Assis falando sobre a necessidade de evangelizar os judeus, né? A questão é que tem graus diferentes. Vamos pegar, por exemplo, o racismo, tá? Tem o cara que é da Ku Klux Klan, que vai bater em pessoas negras, que vai racismo. Mas tem os racismos muito mais suaves, em termos de violência física, mas que contém a mesma crueldade. Até aqueles que guardam uma forma de preconceito num tipo de elogio, que é um elogio que estereotipa, entendeu? Não é sobre concordar. Não é sobre concordar, é sobre estereótipo. Não é sobre concordar, tá? Não é sobre... A gente vai chegar lá também. Não é sobre isso, tá? Mas é sobre estereótipo, sobre visões, sobre reforço de visões, sobre isso. Beleza? Vou dar um exemplo. Não vou dar esse exemplo não, porque vai... Deixa eu pensar um outro exemplo aqui. Deixa eu pensar. Já sei um exemplo aqui. Um exemplo atual, certo? Alguém fala assim: olha o Luciano Huck, cara rico, né? Rico, olha como o Luciano Huck é rico, né? Cara, eu gosto muito de assistir o programa do Luciano Huck. Eu gosto muito, cara. Ele é um cara bom, eu gosto de ouvir ele. Ele é um empresário, ele tem muito dinheiro, ele alcançou sucesso na vida. Mas é que ele é judeu, né? Esses judeus, eles com dinheiro, eles são fogo, né? Não estou criticando, estou elogiando. Mas é um estereótipo. E é um estereótipo que tem raízes em problemas seríssimos históricos, entendeu? Os judeus controlam o dinheiro, eles têm um controle sobre várias instâncias, entendeu?
Percebe? Então, às vezes a gente pode pegar um teólogo da Idade Média e falar, cara, ele está orando pela salvação dos judeus. Mas ali tem aquilo também. Ele não é um antissemita no sentido de que ele vai fazer parte de um grupo que quer caçar judeus. Mas a ideia é a perspectiva. Os teólogos que escreviam a visão tradicional de Paulo, eles não eram em si mesmos antissemitas. Alguém dá uma força ali para a Ru, gente, que caiu, ela está segurando uma criança, segurando... Isso, vai lá, Ru. Entendeu? Os teólogos que trazem a perspectiva tradicional, eles não são antissemitas no sentido de que eles odeiam os judeus. A teologia está carregada dessa carga, entendeu? É só isso, tá? Beleza? Então a mesma coisa, Calvino era antissemita? Não, acho que não, mas a teologia tem essa visão sobre o judaísmo. E eu vou dizer, sabe como que isso persiste entre nós? Porque os evangélicos no Brasil, eles frequentemente são vistos como filossemitas, eles gostam dos judeus, inclusive às vezes gostam demais até. Não tem como gostar demais de ninguém, gente, né? Tem que amar todo mundo, né? Mas às vezes os evangélicos são criticados por isso, bandeira de Israel, tudo, que os próprios judeus vão dizer que é uma forma de antissemitismo, tá? Se usar o símbolo nacional deles como se fosse um símbolo seu, mas é um outro problema. Mas, voltando, sabe como isso persiste entre nós? De uma maneira muito interessante, quando a gente usa fariseu como significado de gente ruim. Sendo que os fariseus aparecem na Bíblia como antagonistas até certo ponto de Jesus. Mas, primeiro, que a Bíblia não coloca todos os fariseus nesse campo. Segundo, a Bíblia tem um uso do termo fariseu e do termo judeu no Novo Testamento de um jeito bem abrangente. Então, por exemplo, se eu pego Pedro discursando em Atos, ele vai dizer, vocês mataram o Senhor, e ele vai dizer, vocês judeus. Aí você fala assim, peraí, Pedro está falando que os judeus, então os judeus são culpados de matar Jesus Cristo? Gente, quem que Pedro era? Judeu. Onde ele estava? Numa festa judaica do Pentecostes. Capítulo 2, no final do capítulo, onde está indo todos os cristãos de Jerusalém, todos os dias? No templo judaico. Quem recebeu o Espírito Santo? Quem estava no Pentecostes. Quem estava no Pentecostes? Judeus de todas as nações, que não são gente de outras nações convertidas ao judaísmo. Não, a maior parte, havia um pouco de prosélitos, mas mínimo. A maior parte eram judeus étnicos que viviam fora da Judéia, da Galiléia, daquela região. Entendeu? Então, se você desconsidera quem é o portador da mensagem, você diz, está vendo, Pedro está falando que os judeus são tudo desse jeito. E nem estavam. Entendeu? Tudo bem, gente? Acho que agora clareou um pouco. As perguntas foram muito boas para jogar essa luz, né? Beleza? Então, esse antissemitismo, ele sustentou que essa visão fosse muito agradável. E, de novo, não é um antissemitismo nazista. Só que quando o nazismo estoura, a gente, eita, pega. Precisa rever isso tudo. E aí isso vai sendo revisto. Tá? E uma série de questões estão sendo revistas nisso. Ok? Bom, N.T. Wright. O N.T. Wright, ele vai trazer uma versão um pouquinho mais palatável aos evangélicos da nova perspectiva, tá? A princípio não, porque o N.T. Wright, ele é um anglicano e um bispo anglicano. Então, assim, ele não estava nem aí para os evangélicos, não. A princípio. Ele não estava muito preocupado com isso. Mas ele começa a entrar numa seara, porque ele tem uma proximidade com os evangélicos, uma vez que ele é de uma ala mais conservadora dentro do anglicanismo. Assim como a ala evangélica do anglicanismo também é. Entendeu? Então ele acaba estando nesses dois mundos. De um lado ele é um acadêmico, três mundos. Por um lado ele é um acadêmico, em outro lado ele é parte do clero, e alguém poderia dizer até de alta igreja, não sei dizer se ele é, mas acho que sim. Por outro lado, ele tem afinidades teológicas e morais com os evangélicos. Nesse meio, ele vai ser um cara importante para fazer todos esses tipos de interpretação necessários para cada um dos grupos. Ele tem o rigor da erudição, ele tem a valorização litúrgica, hierárquica e organizacional de um membro do clero, e ele tem a proximidade teológica, cultural e moral dos evangélicos. Ele habita esses três mundos. E aí, dessa forma, ele vai falar sobre qual que é a visão de fidelidade de Deus. E aí, com isso, ele vai se afastar um pouco de algumas visões sobre fé. Porque aí, se a gente entra tudo isso, bom, o judeu acreditava na graça, ele tinha que cumprir, né, o nomismo pactual. Aí o Sanders fala, por isso que Paulo não está dizendo que essa é uma maneira que para
parte do povo de Deus, você tem que deixar de ser judeu, tem que virar judeu. Paulo está falando que todo mundo é parte no mesmo corpo que é Jesus Cristo. E aí espera-se disso também um comportamento que não é as obras distintivas da lei, mas é uma vida diferente. Paulo vai falar desse jeito, né? Porque eu creio em Jesus, então eu vivo de outra maneira. Que diremos, pois? Continuaríamos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, né? Você já morreu para aquela vida, então agora eu vou viver uma nova vida, vou viver uma vida diferente. Portanto, por causa desse evangelho todo, eu rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o seu culto racional. Então, é uma resposta à eleição. Beleza. Mas e onde fica a fé nisso? E aí, o N.T. Wright vai resgatar aquela ideia de fé, que faz todo sentido linguístico, inclusive, que na Bíblia fé e fidelidade são a mesma palavra. Fé e fidelidade são a mesma palavra. Então não existe essa fé desconectada da vida. Fé é viver. E é viver pelo que crê. Se eu creio, mas não vivo, não tem essa questão. Com isso, ele está combatendo uma outra visão, bastante influenciada por um antissemitismo latente também, que é a visão de conflito entre dois cristianismos primitivos, o de Paulo e o de Pedro, ou o de Paulo e o de Tiago. Tá? Teve um teólogo chamado Bauer, que ele trouxe essa ideia de que no Novo Testamento havia dois cristianismos. Tinha o cristianismo de Paulo e tinha o cristianismo de Pedro e Tiago. Isso com base lá em Gálatas, em que ele vai dizer, olha, Paulo vai chamar a atenção de Pedro, porque Pedro se afastou dos gentios quando vieram alguns da parte de Tiago. Então, Tiago era o que dizia, tem que cumprir a lei, tem que fazer o que a lei pede. No Concílio de Jerusalém é ele que fala, se abstenha da carne oferecida aos ídolos, da imoralidade sexual, porque Moisés é lido todos os sábados nas sinagogas, né? Aí o Bauer vai falar, tinha esse conflito, e aí vai ter um resultado desse conflito, o resultado desse conflito é João. João é a síntese entre Paulo e Pedro, ou entre Paulo e Tiago. João aparece como sendo a resposta, e a resposta dele é o amor. Então o amor agora é a resposta, porque ele dá conta dessas coisas todas. Aí o N.T. Wright vai falar, mas esse conflito aí não faz muito sentido, porque nem Tiago está falando que dá para crer sem obras, e nem Paulo está falando também que basta crer sem essa fidelidade. Fala. Nossa, só uma sugestão, né? Aquele livro do Gupta, qual é a linguagem da fé, vai trabalhar bem. Exatamente sobre esse assunto. Esse tem em português. O Ninjai Gupta, ele tem um livro que chama Paulo e a Linguagem da Fé. Ele vai tratar exatamente desse assunto. Tá? Ele também é um herdeiro das novas perspectivas. Né? E aí, ele vai resolver essa questão. Uma outra contribuição que o Wright vai fazer é do ponto de vista da expiação. Né? Ele vai rever a questão, ele vai retomar uma visão do Christus Victor, que era uma visão lá da Idade Média. Aí é menos sobre Paulo e mais sobre o Evangelho. Né? O Wright ele tem uma questão profunda com como a gente olha para a cruz a partir de Paulo, mas não olha para a cruz a partir dos Evangelhos. Né? Então a gente interpreta a cruz de Cristo sobre Paulo, a partir de Paulo. Mas não olha, por exemplo, qual a mensagem teológica da narrativa da crucificação. A gente só pega a interpretação de Paulo sobre a crucificação. Com isso, o Wright não está colocando Paulo contra os evangelhos, ele só está dizendo, está faltando um aspecto aqui. E o aspecto dele é que em Cristo está sendo inaugurado um reino, e esse reino é um reino de fidelidade. Então, se a fé em Jesus me coloca num povo, eu faço parte desse povo. Como esse povo vive? Esse povo vive em fidelidade ao novo rei. Uma frase clássica do N.T. Wright é: Jesus não veio levar ninguém para o céu, ele veio criar um povo que vai para o céu, mas é outra história. Ele não veio aqui como um disco voador e fez uma abdução das pessoas, vão para o céu comigo. Não, ele veio e criou um povo. Esse povo vive agora, ele já vive agora como povo, e esse povo em Cristo viverá eternamente. Mas eu não posso agora sentar no trem das boas novas e esperar chegar, né? chegar no céu. Não. A fé ela não é meramente um ingresso para entrar no corpo de Cristo. A fé é esse vínculo com Cristo na formação desse povo, e então exige de mim uma fidelidade como parte desse povo. Tudo bem, gente? Beleza? Beleza.
Vamos lá. Você obedece a Deus? No geral, não estou falando sempre. No geral, você obedece a Deus? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus, né, Fátima? Glória a Deus. Obedece, né? Por que você obedece a Deus? Alguns vão responder isso. Ele sabe melhor o que é para nós. É uma boa resposta. Outros responderiam, porque eu quero ir para o céu. Essa resposta não é bíblica. Não é bíblica, porque Paulo fala que não é pelas obras. Então, beleza. Qualquer perspectiva, essa resposta não é bíblica. Alguns vão dizer, não, eu faço isso porque Deus me transformou e agora Ele vive através de mim. É o que está dito lá em Gálatas capítulo 2. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é Cristo que está agindo através de mim. Mas tem um outro aspecto nisso. Eu cumpro o que Deus pede, eu faço o que Deus pede, porque essa é a característica de quem é do seu povo. Entendeu? Essa é a maneira como eu expresso fazer parte do povo dele. Então, basicamente os judeus tinham esse mesmo pensamento, mas incluíam nisso a obra da lei. E Paulo só está dizendo, não é a obra da lei, porque Cristo cumpriu essas obras todas. O Wright vai explicar isso com uma figura que eu já usei aqui várias vezes, e eu vou usar de novo, porque eu gosto muito dela. Ele diz assim, se eu vou da minha cidade para Londres, tem placa para Londres, mas quando eu chego em Londres, não tem mais placa para Londres. A lei era a placa para Cristo. Quando eu cheguei em Cristo, não tem mais... Desculpa, esses distintivos da lei eram a placa para Cristo. Quando eu chego em Cristo, não tem mais. E isso significa dizer que Cristo cumpriu a lei. Tudo bem? Entendeu? Então, agora, que lei eu vivo? A lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? É a vida de Cristo em mim. É como o seu povo vive. Fala, Fer. Eu vou falar do exemplo que, assim, como a gente agora faz parte desse reino, que não é visível, né? Mas para nós é uma realidade que o nosso rei é Cristo. Embora nós vivamos aqui no Jair ainda não temos Exatamente. as coisas que existem aqui, mas eu também respeito aquilo do qual eu faço parte. Exatamente. Do meu rei, que realmente é Cristo, e não o presidente do país. Ou qualquer outra coisa. Ou a forma como as coisas são, ou como a minha cultura se desenvolveu, né? Todo mundo faz isso. A ideia de soberania. Que nem, vamos pensar assim, o evangelho, quando chega no Brasil, ele encontra um cenário em termos familiares de moralidade cultural muito próximo. O adultério já era mal visto, o casamento já era considerado, né, uma coisa importante e tal, já tinha tudo isso. Mas há outros lugares do mundo que pensam, não, mas aqui a gente não tem essa questão de adultério, é até bom, desde que não se envolva emocionalmente, né? Então, aí o evangelho lá vai fazer essa distinção cultural. Ninguém pode falar assim, não, beleza, eu aceito Cristo, mas eu também tenho essa... Então tem aspectos da cultura que entram em conflito com isso, né? Então não é só poderes institucionais, também são formas de viver. O Brasil tinha outras questões que entraram em conflito, né? Bom, eu não sei se esse exemplo foi bom, mas tudo bem. Aí, vamos lá, agora o que o Henrique pediu. Muito bem, tudo isso está aí e tal. Aí tem a reação da visão tradicional. Porque não tem como ignorar as contribuições da nova perspectiva. Gente, eu já falei isso várias vezes, vou dizer, não tem como ignorar. Se alguém disser, não, porque o Sanders usou documentos do século III. Não usou, ele usou documentos muito mais antigos que isso. Não, porque esses caras do nada inventaram. Não foi do nada, tá? Não foi do nada. Mas dá para manter a visão tradicional. Como? Dois que vão trazer uma visão tradicional modificada são o Carson, que fica mais apegado à visão tradicional protestante reformada, e o Douglas Moo, que vai ficar um pouquinho mais transformado. Mas eu vou focar no Carson, porque ele apresenta mais distintivos, né? Se você procurar na internet, você vai achar uma palestra do Carson falando do N.T. Wright, e ele meio que se arrepende dessa palestra, tá? Mas ela está lá no canal da Vida Nova até hoje. Mas ele já meio que arrependeu dessa palestra, porque ele falou várias coisas ali que depois o Wright respondeu ele falou, realmente eu dei uma exagerada aqui. Não vai tirar. Não vai tirar. Mas tudo bem, fica lá com o registro histórico, não tem problema. O que o Carson vai dizer? Ele vai falar, realmente, é isso aí, essas coisas são verdade. Mas você não pode ignorar que as religiões não são monolíticas. Você não pode ignorar que em toda a história da humanidade, propostas teológicas, elas conviveram mesmo em contradição.
Então o judaísmo do primeiro século não era monolítico. Existia talvez um ensino mais oficial ruim porque eles não tinham essa estrutura, né? Mas existia um ensino assim mais aceito pela liderança teológica judaica da graça, sim. Mas Paulo não necessariamente estava debatendo com eles, talvez ele estava debatendo com formas mais populares de judaísmo, que acreditavam na salvação pelas obras. Posso cometer um anacronismo e tentar traduzir para o nosso tempo? Ou melhor, para o futuro? Daqui 2000 anos, alguém começa a analisar os protestantes do Brasil. E aí lá está sendo dito assim, olha, no Brasil o protestantismo dizia que se você fizesse o que era certo e se você desse o dízimo, você ia para o céu, os demônios não iam tomar conta de você e você não ia ter doença. Aí alguém pega e fala assim, peraí, não. Estou pegando aqui os teólogos daquele tempo, Augustus Nicodemos, né? Pegando os teólogos reformados, né? Estou pegando aqui Jonas Madureira, estou pegando esses caras. E estou vendo que eles nunca ensinaram isso, pelo contrário, eles combateram esse tipo de coisa. Agora, esse ensino que eu falei antes, existe ou não existe? Existe, certo? No tempo que a gente vive, em que publicações são muito democratizadas, esse corte social ele não é tão forte. Mas no primeiro século, para você manter uma ideia, havia um corte social. Ideias mais populares, elas não iam tão distantes. A gente sabe disso quando a gente vai estudar história. Na crítica dos documentos, a gente tem que pensar isso. A produção do documento ela vem sempre de uma fonte que tem que ter dinheiro para produzir esse documento. Hoje em dia, qualquer um publica na internet, faz vídeo, bota em todo lugar, né? Hoje em dia não tem tanto isso mais. Você consegue manter o seu testemunho por mais tempo. Mas, conforme você vai indo para trás na história, esse corte de eternidade das ideias, ele tem um corte social. Então, é bem possível que documentos foram mantidos dentro da comunidade judaica que falavam de graça, porque fazia todo sentido dentro das estruturas de poder e econômicas do tempo, enquanto formas mais populares se perderam. Mas no cristianismo, a gente tem um retrato dessas formas mais populares no combate que Paulo faz a elas. Tudo bem, gente? Beleza? Isso Carson vai chamar de nomismo variegado, né? A gente já trocou vários áudios sobre isso, né, Henrique? Eu e o Henrique, nós temos podcasts particulares. Eu mando podcast para ele assim, no WhatsApp, ele manda para mim. É isso, entendeu? Agora entrei num problema, porque agora todo mundo vai querer podcast particular, eu não vou fazer mais nada agora. Então, pessoal, o que acontece? O nomismo variegado é uma ideia que o Carson diz assim, não, havia várias maneiras de lidar com a lei no primeiro século. E Paulo talvez não esteja combatendo essa, ele está combatendo outra. Mais popular, mais presente nas sinagogas, mais presente talvez em sinagogas fora de Israel, já que Paulo era o apóstolo dos gentios, ele fez grande parte do seu ministério fora, escreveu cartas para fora, né? Então, essa é a resposta da visão tradicional. Faz sentido? Eu acho que faz também. Eu acho que faz. Não dá para você pensar que o judaísmo era monolítico, tá? Mas eu acho que essa visão do Carson, ela tem uma fraqueza, que é a coerência das outras visões. As outras visões são muito coerentes. Quando você olha para elas e olha para o texto bíblico, elas fazem perfeito sentido, elas encaixam perfeitamente. Então fica muito difícil pensar que... Porque assim... A do Carson faz sentido? Faz, mas ela depende desse interlocutor oculto. Enquanto a visão das novas perspectivas não depende disso. Esse interlocutor a gente sabe quem é. E com ele faz sentido. Então esse argumento do silêncio enfraquece um pouco o argumento do Carson. Ainda que historicamente isso seja muito possível, como eu dei o exemplo aqui do nosso tempo. Há muitos tipos de protestantismo. E ele não está de maneira nenhuma errado em dizer que havia muitas formas de judaísmo. Não está. Outros vão usar essa ideia também. Mas é difícil justificar que Paulo está combatendo exatamente esse grupo desconhecido, sabe? É difícil. Mas tudo bem, beleza? Certo? Vamos rapidinho passar para as outras visões aqui. Visões posteriores. Gente, agora, a partir do E.P. Sanders, explodiu de perspectiva sobre Paulo. Não tem como a gente falar de todas as que existem.
Então eu vou falar só de duas posteriores, super rapidinho, para a gente encerrar aqui a aula, que já estamos atrasados. Mas vamos lá. Primeiro, Paulo dentro do judaísmo. Alguns vão dizer, olha, a nova perspectiva foi um avanço em relação ao antissemitismo da teologia, mas não foi um avanço suficiente, porque ela ainda acha que Paulo deixou de ser judeu de alguma forma. Ele se converteu ao cristianismo, né? Eu lembro que quando o Carlos falou da conversão, eu falei, e quando eu também falei da conversão, eu falei, esse tema é complicado, né? Porque eles vão questionar se a experiência de Paulo no caminho de Damasco foi de fato uma conversão, no sentido de que ali Paulo mudou de religião. Ou se Paulo entendia que agora ele compreende o verdadeiro judaísmo. E aí a visão de Paulo dentro do judaísmo ela é bem ampla, ela tem várias nuances, tem gente que vai basicamente não diferenciar em nada o cristianismo do judaísmo, que é aquilo que o Guilherme falou que a gente não segue, né? E tem outros que vão fazer certas distinções, e vão colocar assim, não, tem várias distinções, vão dizer até que Paulo era um judeu, mas um judeu anômalo, né? Ele era um judeu diferente. Que Paulo era judeu a gente não duvida, né? Mas qual era a relação dele com o judaísmo? Alguns vão dizer que Paulo era judeu só étnico. Na prática, ele era completamente diferente. Essa é a visão mais tradicional. Mas hoje a gente tem visões mais nuançadas. E dentro dessas visões, em geral, a gente pensa que Paulo era um judeu diferenciado. O que o Paulo dentro do judaísmo vai dizer? Ele vai basear em duas coisas, segundo aquele livro... como é que é o nome? Perspectiva sobre Paulo, 5 visões, né? Perspectiva sobre Paulo, 5 visões, acho que é esse o nome. Que é do McKnight, do Oropesa. A visão do Paulo dentro do judaísmo vai dizer assim, Paulo era um judeu, falam que é óbvio, né? Mas, nesse sentido, ele não está, de alguma maneira... descumprindo a Torá, ou está de alguma maneira se afastando da Torá, né? Quer ver? Espera aí que eu anotei aqui. Isso. Ele não está negando a Torá, ele é obediente da Torá. Então, Paulo era um judeu que obedecia à Torá como judeu. Então, o que ele estava fazendo se ele obedecia à Torá? Ele estava dizendo para aqueles em Cristo, que são gentios, que eles não precisam seguir aquela linha do judaísmo. Eles seguem a Torá em outros aspectos, mas seguem a Torá, mas em outros aspectos. Não são nos aspectos distintivos entre judaísmo e gentios, mas nos aspectos, nos outros aspectos de vida, certo? Essa seria a primeira premissa do Paulo dentro do judaísmo. A outra premissa é que Paulo fala isso porque ele está falando para gentios. Ele está indo como apóstolo dos gentios. E qual que é o argumento principal? Eles vão dizer que há, sim, muitos textos em que Paulo parece afastar muito do judaísmo, quando ele fala, olha, isso tudo eu considero como refúgio, né? Hebreu de hebreu contra a lei fariseu, da tribo de Benjamim, mas tudo isso eu considero como refúgio, tal. Os proponentes de Paulo do judaísmo vão dizer, não, na verdade, Paulo, ele está valorizando isso tudo para depois dizer, não é isso que pauta a minha vida, mas é o fato de eu estar em Jesus. E deve ser assim com você também. Mas eu continuo sendo isso tudo. Alguns vão dizer que é isso que Paulo está dizendo. E na parte dos gentios é isso, ele está indo para os gentios, é por isso que ele está fazendo essa transformação toda. E eles vão usar o texto lá que o Kleber lembrou, Atos capítulo 21. Porque quando você olha lá em Atos 21, você vai perceber... É Atos 21 mesmo? É, né? Isso, Atos 21, isso mesmo. Olha só. Quando chegamos, versículo 17, quando chegamos a Jerusalém, os irmãos receberam com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. E todos os presbíteros estavam presentes. Paulo saudou, relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, veja quantos irmãos, milhares de judeus creram e tal. Bom,
Aí no final, quantos gentios convertidos, já escrevemos a nossa decisão e tal. Aí chega no 26. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos, esse é o homem que em toda parte ensina a todos contra o nosso povo, contra a nossa lei, contra este lugar. Além disso, ele introduziu gregos no templo e profanou esse santo lugar. Anteriormente haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo, mas ele não fez isso, segundo ele. E aí tem toda uma discussão. Os judeus falando, Paulo descumpre a lei, botou um gentil dentro do templo, e Paulo fala, eu não fiz isso. E aí os proponentes do Paulo dentro do judaísmo vão falar, você concorda com quem? Com Paulo ou com os oponentes de Paulo? Ou você vai dizer que Paulo mentiu para eles, ele fez mesmo aquilo porque ele não liga mais para a lei, e os proponentes estão certos, mas estão errados em condená-lo por isso, ou você vai acreditar que Paulo está certo e os oponentes é que estão errados e estão mentindo sobre ele. É um argumento bom, vai. É um argumento bom. Contudo, eu acho que ele falha em muitos aspectos. Eu acho que ele falta ainda para o Paulo dentro do judaísmo. Tá? E qual seria a questão, antes de eu falar onde é que ele falha, qual seria a questão de Paulo com os gentios? Paulo estaria indo aos gentios para levá-los a rejeitar totalmente os ídolos. O grande aspecto da missão de Paulo seria afastar os ídolos dos gentios e fazê-los se apegarem ao Deus de Israel. Entendeu? Esse seria o objetivo de Paulo. Então, por isso que Paulo não se importa com circuncisão, por isso que ele não se para os gentios, ele não se importa com circuncisão para os gentios, ele não se importa com regras dietéticas dos gentios, com sábados, ele não se importa com essas coisas para os gentios, porque ele estaria só dizendo, larga Júpiter, larga Mitra, vem para Jesus. Porque ele é o apóstolo para os gentios. Eu acho que tem várias coisas muito interessantes, várias contribuições muito boas, mas eu acho que não faz jus a tudo o que é dito no Novo Testamento sobre Paulo, e especialmente os escritos dele. Acho que essa ideia de que Paulo está valorizando os seus critérios, ao mesmo tempo que depois ele fala, mas isso não é importante na fé, eu acho um pouco fraco. Mas eles estão certos em dizer, primeiro, Paulo não negou seu judaísmo, segundo, Paulo a vida inteira se viu como judeu, terceiro, Paulo buscou cumprir a Torá depois de encontrar Cristo, é o que está sendo dito aqui em Atos, e foi fiel a isso. Tudo isso eu acho que é verdade. Tudo isso é verdade. Mas isso também pode cair no campo em que Paulo fala, fiz-me tudo por todos, para que de todas as formas chegasse a ganhar alguns. Entendeu? Então, eu acho que ainda tem muito para se desenvolver nisso. Agora, essa ideia do conflito com os ídolos eu acho muito legal também. Isso é uma coisa para pesquisar melhor. E por último, a perspectiva do dom, rapidinho. John Barclay vai escrever o livro que hoje é considerado a obra mais importante sobre Paulo nos últimos anos. Tem em português, Paulo e o Dom. Em inglês é Paul and the Gift, né? E gift pode ser dom, dádiva ou presente, né? E a verdade é que ele não está falando sobre dons espirituais, nada disso. Ele está falando sobre a visão do mundo antigo sobre presente, sobre dádiva. E ele fala que havia 6 formas de aperfeiçoar um presente, né? Eu anotei aqui, eu não botei aí na coisa, mas eu anotei aqui. Eu vou falar para vocês aqui. As 6 formas. Superabundância, que é quando o presente vai muito além, né? Vai além da circunstância, né? Prioridade, quando alguém faz o primeiro ato é dar o presente e não em resposta a nada. Então, a primeira coisa. Isso tudo está na graça e está no judaísmo também. Está na graça cristã e está no judaísmo também. A singularidade, que essa ação do doador é marcada apenas pela benevolência, não tem outra coisa junto. É só a bondade. Isso está na graça de Deus, tanto no judaísmo quanto em Cristo, né, no judaísmo do primeiro século. A eficácia, ou seja, a importância daquele presente para alguém. Se eu chego para o Carlão assim e dou para ele uma camisa do São Paulo, não é muito importante, porque ele é corintiano, entendeu? Não tem eficácia. Eu posso ter gastado
100 mil reais nela, assinado lá pelo Tele Santana. Eu ressuscitei o homem e mandei assinar. Vai ficar muito mais do que 100 mil reais, né, Rondinelli? Não é eficaz, não é importante, não tem, né? Então também aperfeiçoou o presente, a eficácia. A incoerência, que aqui é uma incoerência boa, não uma incoerência ruim, né? Que é a distribuição do dom sem levar em consideração o valor do receptor, tá bom? Lembra lá aquela história... Não, acho que essa história não vai... Acho que cabe também. Lembra lá a honra que Assuero dá a Mardoqueu, né? O Mordecai... Coloca ele no carro com as roupas reais, passando pelo meio das pessoas, tal. Ele não tinha essa posição, mas ele é colocado nessa posição, essa incoerência, né? Aí tem o lado de que ele salvou a vida de Assuero, né? Mas assim, vocês entendem, né? Esse benefício fora do normal. E por último, a não circularidade. O presente não deveria iniciar um processo de reciprocidade. Contudo, na graça em Cristo isso acontece. E há uma resposta a esse presente. Então, o dom salvador de Cristo nos leva a uma resposta. E aí é um ciclo de aperfeiçoamento pela graça. Com isso, o Barclay unifica várias das perspectivas, colocando-as na ideia de como a graça que eu recebo de Deus me faz ter uma vida diferente, sem que eu com isso caia no mero cumprimento da lei para justificação, mas sem que com isso também eu negue a forma de viver, sem que eu caia simplesmente num nomismo pactual cristão, mas também sem que com isso eu diga que viver essa fé é opcional. Como é que eu completo isso tudo? E o Barclay, ele de uma maneira muito elegante conecta essas todas as coisas, então por isso ele é visto como o livro mais importante sobre teologia paulina dos últimos anos aí, né? Pesado, né? A boa notícia, o evangelho dessa aula, a boa notícia, é que, olha quem está aqui, ó. Vocês estão vendo? Gilberto, gravando. Em breve ela estará no YouTube para você assistir, se você quiser ver de novo, tá bom? E se você quiser saber mais, eu posso mandar mais conteúdos para vocês também, tá? Tem conteúdos muito mais simples, que não precisa ler o livro do Barclay inteiro, ou, né? Eu posso mandar para vocês também, tá bom? Amém, meus queridos? Vocês estão de parabéns, viu? Queria que o ano inteiro eu tivesse lá na escola alunos tão compenetrados por tanto tempo quanto vocês. Mas vocês têm muito mais idade que eles, então, então eles estão desculpados. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome, ó Pai. Agradecemos, Senhor, por esse tempo e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe agora no culto, na ceia, que em tudo, ó Pai, nós respondamos a graça do Senhor com uma vida graciosa também. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.